Após vitória magra, Filipinho desabafa na coletiva e repercussão cai mal na Gávea. Jorginho conta os minutos para desembarcar no Rio de Janeiro e ser o novo jogador do Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque quando você se inscreve, você ajuda pra caramba. Flamenguista de verdade, apoia o outro, clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que agora vai se preparar para ganhar do Cruzeiro. Domingo vamos amassar, põe fé? Então comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, Mengão ganha do Botafogo da Paraíba aí, 1-0, né? Todo mundo viu. Um jogo que o Flamengo poderia ter goleado, mas mais uma vez o Flamengo ativa o modo arame liso, cerca, mas não machuca. Não consegue aí ser agudo, não consegue ser incisivo, não consegue fazer os gols, perde muitos gols cara a cara e com isso sai com um placar mínimo, que é uma vitória e é importante, né? Sempre vencer é importante. Time da Paraíba lá no Botafogo deu declarações pós o jogo, elogiando muito, principalmente o goleiro, elogiou muito o Flamengo, falou que o Flamengo é o melhor time do Brasil disparado, é um time muito qualificado. O trabalho do Felipe Luiz é um trabalho de alto nível e falou também que na preparação deles eles nem conseguiram dormir para enfrentar o Flamengo. Hoje, para qualquer time, né, que seja aí segundo escalão, times menores, com todo respeito, quando vão enfrentar o Flamengo, para eles é um evento. Então eles vêm para jogar com o Flamengo, se emocionam, não vêm com a responsabilidade de quem tem que ganhar. Então para eles chega a ser até mais fácil, porque qualquer resultado para eles é favorável. Eles perderam de 1-0 e comemoraram. Já o Flamengo entra com a obrigação de ganhar e de amassar. A pressão é sempre do lado do Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo são jogadores bem pagos, jogadores, aí muitos deles que já rodaram até na Europa. Um time galáctico, um time forte. E era um time que dava para ter ganhado. Dava para ter ganhado, não ganhou, mas dá para ter goleado. Vamos falar um pouquinho aí de posição por posição. Matheus Cunha, pouco foi acionado, mas foi seguro debaixo das traves. Já o lateral Varela foi um dos mais acionados, aí jogou bastante. Ontem teve mais ofensivo do que o normal e conseguiu fazer uma bela partida. Parabéns a ele. Danilo dispensa comentários, sempre seguro. Ele até tentou fazer com que a equipe fizesse gol, ficou um pouco irritado com a falta de gols. João Vitor foi o jogador mais elogiado pelo Felipe Luiz, jogador novo, jogador aí que também terá um belo futuro pela frente. Ontem, dos 8 desarmes na defesa ali, fez 8 desarmes na defesa, tirou 2 bolas de cabeça, então teve bastante seguro, bastante participativo, mostrou bastante qualidade. Ayrton Lucas vem voltando a jogar o futebol que o levou à seleção brasileira, jogou muito bem, fez uma boa partida, diga-se de passagem, também bastante ofensivo e mesmo assim o Flamengo não fez gol. Chegando no meio de campo, tivemos ali o Alan, que jogou o necessário, né? Não é uma partida para elogiar o Alan, mas é para dizer que ele também está na evolução, que isso é bom. Já o Everton Araújo jogou abaixo do esperado, infelizmente, é um garoto que muita gente espera muita coisa dele, mas jogou abaixo do esperado. À frente tivemos o Gonçalo Prata, que estava fora de posição, fazendo a mesma posição que o Arrascaeta, não deu conta, jogou muito mal. Do lado direito tivemos o Luiz Araújo, que também não conseguiu ter uma boa performance, diga-se de passagem, mal. Então teve tudo isso aí, perdeu gols ali inacreditáveis. Na ponta esquerda tivemos o Michael, que fez de tudo, jogou até bem, mas quando chegava na hora de finalizar, perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro, que são gols que geralmente não pode se perder. E por último aí, no time que começou, Bruno Henrique, que pouco acrescentou o time. Ele está com a cabeça, parece que os problemas extra-campo, né? Negócio lá do julgamento, envolvimento, casa de apostas, coisa e tal. Isso aí tem prejudicado bastante o futebol dele e ele entrou bem disperso no jogo. Foi a mesma coisa que não tivesse ninguém ali. Essa é a verdade, caiu muito de produção. Dos jogadores que entraram aí, Juninho entrou com muita vontade, mas também abaixo do que se espera no Flamengo. Mas tentou. Cebolinha entrou mudando a cara do jogo. Conseguiu ali finalizar umas vezes, mas também não conseguiu fazer o gol. Gerson entrou
cadenciando o jogo. O Gerson é para isso, é para cadenciar. É aquele cara que tá ali para cadenciar, para poder recuperar o fôlego. Fez bem. Matheus Gonçalves entrou, também não conseguiu mostrar muita coisa. E o Joshua, garoto de 18 anos, meio campista, que será o substituto de Arrascaeta em breve, muito elogiado pelo Filipe Luiz, entrou, conseguiu fazer o gol, ou seja, um time cheio de medalhões, cheio de jogadores veteranos, um jovem da base tem que entrar para fazer o gol. E assim ficou o nosso Mengão, 1-0, e agora segue o baile. E na partida aí, como eu falei do João Vitor, temos detalhes aqui de outros números, ó. Além de 8 bolas ali que tirou, né, não foram bolas perigosas, mas foram bolas. Então, os números da atuação dele: 2 interceptações, 4 duelos vencidos, 2 cortes, 2 finalizações e 95% de passes certos. Partidaço do garoto, hein? De 18 anos, cria da base, que aproveitou bem. E aí o Filipe Luiz foi falar sobre ele, né? Na coletiva foi perguntado sobre o Filipe Luiz, sobre o elenco, coisa e tal, e sobre o zagueiro que atuou bem. Aí o Filipe Luiz falou: hoje temos inúmeras coisas positivas do jogo. Estreia como titular do João Vitor, não sentiu o jogo, minutos para o jogador que não vinha jogando, atuação sólida, faltou atacar mais os espaços. Era onde a gente podia ter criado perigo contra um time muito fechado. Iniciou aí Filipe Luiz em coletiva de imprensa em São Luís do Maranhão. Então é isso, meus amigos. O Flamengo fez de tudo, mas o gol custou a sair. Mas vencemos, isso é importante. Detalhes aí sobre a partida de ontem. O público pagante foi de 35 mil e o público presente de 45 mil pessoas. 10 mil pessoas entraram na cortesia. Uma vergonha, né, para a organização do nosso futebol. Foi um público recorde para a região, mas a renda poderia ter sido mais pessoas pagantes. A renda de R$ 4.620.806,75, uma renda boa também para o time da Paraíba, né, já que esse dinheiro vai para eles. E é isso aí. Eu acho que vai para eles, né, porque eles venderam um monte de campo. Eu não sei se isso aí vai para a organização da equipe também. Sei que foi um evento, eles gostaram muito, o pessoal lá ficou muito satisfeito. E de tudo aí que a gente teve, a repercussão das falas do Filipe Luiz não caíram muito bem. O que acontece aí, meus amigos? Filipe Luiz falou na entrevista coletiva que a logística foi um desastre e atrapalhou o desempenho do time. O que aconteceu? A logística acabou atrasando, o voo atrasou, o Flamengo chegou atrasado, eles tiveram 1 hora menos de descanso. Segundo o Filipe Luiz, isso interfere muito no descanso do jogador. Pode até interferir, mas justificar não justifica. Até mesmo que a gente teve time muito mais cansado ano passado, foi campeão brasileiro e também da Libertadores. Aí falar que o desgaste da viagem atrapalhou o jogo contra o Botafogo da Paraíba, fraco Botafogo da Paraíba, com todo respeito, não dá nem para poder usar isso aí, né, Felipe? Isso aí foi um blefe, um erro de sua parte falar isso aí. Outro detalhe: o Botafogo da Paraíba nem dormiu para esse jogo. E aí você vem e fala isso. Os caras mesmo falaram que nem conseguiram dormir pro jogo. Estavam mais cansados e ainda assim conseguiram segurar esse 1-0 aí. Então, isso caiu muito mal lá na Gávea, porque a diretoria não gostou. Acha que quando ele tiver um problema dentro de campo, ele não pode jogar para outras partes do clube, porque quando tiver um problema no clube, não vai poder jogar para dentro dele. Então, você não caiu bem essas falas de Filipe Luiz, e já falou, palavra lançada, não volta, né? Então é isso aí. Mas, apesar de tudo, Filipe Luiz é um baita técnico, continua bem. É claro que no Flamengo vai ter sempre essa pressão. A gente sempre quer ver o time amassando os outros e nem sempre vai conseguir. O importante é vencer e vai ter vitórias. Um time campeão se faz com vitórias apertadas. Quando parece que não vai conseguir, vai lá e consegue 1-0. Quando tá perdendo, consegue reverter o placar. Assim que é um time campeão. Então tem que ter paciência. Um outro detalhe aí: perguntado sobre o Jorginho, se ele já planeja o time contando com o Jorginho, Filipe Luiz disse: não tem como eu planejar, né? É jogador do Arsenal, não do Flamengo. Mas se é um baita jogador,
um excelente jogador. Se chegasse no Flamengo, se vier chegar no Flamengo, será um baita reforço, um jogador de muita qualidade. E também falou ali, né, que não pode nem contar com um jogador que é de outro time. Mas outro detalhe, tudo dá a entender nos bastidores que o Jorginho chegando no Flamengo é questão de tempo. Questão de tempo. Em pouco tempo ele estará assinando o pré-contrato, o contrato definitivo na verdade, e será jogador do Flamengo para poder atuar a partir de 1º de junho. Com detalhe, dia 2 ele casa, dia 2 de junho, dia 6 ele se representa 100% ao elenco após sua lua de mel para poder disputar o Super Mundial. Mas o que está faltando então? É rescisão de contrato lá, porque já está tudo acertado. Então é questão de tempo, só isso. O Jorginho será um novo jogador do Flamengo, pelo menos é o que todo mundo está cravando. Só se acontecer alguma reviravolta muito grande para que isso não aconteça. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Fui. Valeu, amigos.